Olá, você que acompanha a Band News Difusora, o Exclusiva dessa semana traz uma entrevista exclusiva com a ex-vereadora, ex-deputada estadual, ex-deputada federal, escritora, mãe, também participou da disputa da construção, também da disputa eleitoral de um projeto em defesa da democracia em 2018, em 2022, e militante do PCdoB, Manuela Dávila. Seja muito bem-vinda ao Exclusiva. Obrigada, é uma alegria conversar contigo. Olha, a sua agenda hoje aqui em Manaus começou por um debate com um título muito interessante. Em geral, a gente acompanha debates que falam da participação e da ampliação das mulheres na política. E aí você traz um enquadramento mais certeiro, né? A participação das mães na política. O que a gente precisa entender em relação ao contexto das mulheres mães e garantir que elas estejam, sim, representadas nesses espaços de poder que promovem as políticas públicas? Então, quando nós debatemos mulheres e política, nós debatemos, na verdade, mulheres e sociedade. E as razões pelas quais é negado às mulheres uma participação igualitária na sociedade e, por consequência disso, na política. A política não é o único espaço de exclusão das mulheres do espaço público, né? Ela é o espaço que reproduz a exclusão e a desigualdade que as mulheres vivem na sociedade. E sustenta essa estrutura. Sustenta, exatamente. Quando a gente fala na maternidade, a gente está falando de um dos pilares que estruturam a ideia de que o espaço da mulher é o espaço privado. Quando eu falo aqui espaço privado, eu falo como espaço doméstico, como espaço familiar, como aquilo que não é público. O que é público? É público o trabalho, é público a ascensão no mundo do trabalho e é pública a política, é o espaço público, né? É o espaço que não é privado, que não é a casa, que não é do domínio só familiar. Então, na verdade, pensar a mulher mãe na política é pensar em todas as estruturas que fazem com que a mulher não esteja no espaço público. Por que metade das mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos não trabalham no Brasil? Não é que elas não estão na política apenas, elas não conseguem acessar o mundo do trabalho. A gente vive numa sociedade em que aquilo que garante a condição de garantir a dignidade é o trabalho. Se eu trabalho, eu como. Se eu trabalho, eu pago aluguel. Se eu trabalho, eu consigo pegar o transporte. As mulheres mães é negada a condição para acessar o mundo do trabalho. Então, por exemplo, essa semana nós tivemos uma grande vitória, a aprovação da lei que garante salário igual para mulheres e homens. Essa lei não vale igual para as mulheres mães, porque as mulheres mães não conseguem chegar ao mundo do trabalho. Porque na entrevista de emprego, ainda é permitido no nosso país que se pergunte se a pessoa tem filhos. E nós sabemos o porquê da pergunta, para rejeitar, para excluir na seleção essas mulheres. Então, o debate sobre maternidade política, ele é o debate sobre maternidade e sociedade, sobre esse lugar que é celebrado no Dia das Mães, como será no próximo domingo, e que é permanentemente fruto de uma invisibilização. Nós não queremos ver as mães, porque dar visibilidade para as mães é dar visibilidade para o trabalho invisível das mães e para a negação do direito das mães estarem na esfera pública. Há compensações, você defende compensações em níveis diferentes. Eu estava acompanhando um pouco um detalhamento, um enquadramento muito curto em relação à discussão da reforma tributária. Acho que foi a ministra Simone Tebet que chegou a levantar a hipótese de que também houvesse um olhar diferente para as mulheres, né, em relação a essa questão tributária, que as mulheres é cobrado um pouco mais. Tem um comercial de um banco agora, recente, que ele colocou isso, né, que as mulheres pagam mais tributos, mas isso não é visto, então eles estão dando uma espécie de compensação diferente, né, nessas taxas bancárias. Então, é possível, né, no ponto de tanta exclusão, de tantos problemas estruturais, discutir algumas compensações em relação a essa sobrecarga do trabalho da mulher mãe? Sim, eu acho que o mais importante é a gente entender a estrutura de cuidados como uma estrutura que gera trabalho e emprego e que pode garantir a retomada da economia do Brasil. O Brasil vive um momento em que há muitos debates sobre qual vai ser o modelo mesmo que vai garantir o desenvolvimento, que vai garantir geração de trabalho e emprego. Quando a gente pensa em infraestrutura e investimento público, né? Então,
quem defende investimento público, como eu, que defende que o investimento público é fundamental para garantir a ação econômica, ou seja, quando o governo investe, a empresa vai lá e constrói, com isso gera emprego, e isso retorna em tributos para o governo, mas existe um debate sobre qual investimento público deve ser feito. E a ideia de infraestrutura é sempre uma ideia de edificar, de obra, de estrada, de casa, de escola. Também, o Brasil também precisa disso. Mas existe a infraestrutura humana. Se nós pensarmos o que pode significar a construção de creches e a garantia de uma política de assistência que coloque todas as crianças na creche, o que isso pode significar de geração de trabalho para erguer o prédio e de geração de trabalho para mulheres, que são fundamentalmente aquelas que desenvolvem as carreiras vinculadas aos cuidados, porque são as que cuidam socialmente, né, na nossa sociedade, isso pode transformar a realidade. Então eu defendo que nós percebamos isso que o mundo tem convencionado chamar de economia de cuidados, que é o trabalho que as mulheres fazem de forma muitas vezes gratuita. A gente está falando de filho, mas a gente poderia falar de idoso, né? Quem cuida dos idosos? Quem cuida da mãe envelhecida? Numa família em que os pais envelhecem, quem é aquele que responde pelo cuidado desse envelhecido, desse processo de envelhecimento? Quem é que cuida dos acamados, dos familiares acamados? Né? Então, se tu não cuida para trabalhar, tem alguém na tua comunidade que cuida. Então, a gente pensar nessa estrutura como uma estrutura pública, né? Os cuidados como uma responsabilidade social e não como uma responsabilidade individual, isso pode ser transformador, inclusive do ponto de vista econômico, e libertador para as mulheres. Por quê? Porque, de maneira muito ardilosa, foi transformado o cuidado em amor. Né? Nós amamos, eu amo a minha filha, o meu enteado, a minha família, amo me dedicar a eles, mas eu também entendo que eu e meu marido dividimos um trabalho. Quando eu pego e busco a minha filha na escola, quando ele pega e busca a filha na escola e organiza toda a rotina em cima disso, quando eu cozinho, quando eu deixo o uniforme lavado, quando eu acordo ela de manhã, quando eu vejo se os dentes foram escovados, quando eu garanto que ela tem as consultas médicas, a carteira, tudo isso é uma carga de trabalho. Eu vi a minha mãe cuidar dos meus avós de 96 anos. E leva para lá, e busca, e compra fralda, e vê se tá bom, e vê se tá bom, e leva no hospital, e sai do hospital, e carrega de um lado. Isso se convencionou socialmente, porque só as mulheres fazem, ou quase só as mulheres fazem, que é amor. Isso é trabalho. Um trabalho que nos extenua, porque a gente tem esse e tem o trabalho formal. Então nós trabalhamos muito mais. Esse trabalho, uma carga dele pode ser socializada, pode ser vista como algo que gera emprego para a nossa sociedade. E nós somos uma sociedade que está envelhecendo. Ontem eu vi os dados de Porto Alegre, a minha cidade, a cidade que eu vivo, nós já temos mais idosos do que crianças. Então, hoje a minha preocupação é com vaga em creche. Amanhã a nossa preocupação vai ser com os espaços de cuidados da terceira idade, né? Porque há aumento da expectativa de vida. Sim. Olha, não é a primeira vez que você vem a Manaus, imagino que outras agendas ainda estejam na sua previsão para se conhecer mais das diferenças do país, mas imagino também que isso já tenha lhe dado uma visão diferente sobre essas questões regionais. Então, a condição da mulher do norte, a condição da mulher do interior, né, desse norte é diferente, as políticas precisam ser diferentes, elas estão um pouco mais distante das políticas públicas? Completamente, né? Assim, as questões regionais, as questões raciais, o Norte nos ensina muito com o povo da floresta, né? Com os povos indígenas, com a maneira como as comunidades cuidam de maneira coletiva das suas crianças. Hoje, no debate sobre maternidade política, teve um depoimento muito bonito, né, de uma mulher indígena que dizia: para a gente, é esquisito ouvir vocês falando sobre essa ausência do cuidado como algo coletivo, porque na comunidade, o nosso cuidado é coletivo, né, com as nossas crianças. Na cidade é que não é, na cidade grande é que não é. Mas eu acho que existem alguns debates relacionados à política e outros relacionados à maternidade. Então, sim, as questões regionais são diferentes, mas a mim o que mais me impressiona, sempre que eu venho ao norte do Brasil, não só a Manaus, mas a essa região, é essa visão que o Brasil tem da floresta, né, o debate ambiental feito como se aqui só existisse árvore e não existisse gente, sabe? E como se não existe cérebro também, porque sempre claro, assim, olha, eu vou para ali e vou resolver o problema da Amazônia. Exatamente. Então, assim, é uma ideia que ignora
que o povo que vive nessa região é o povo que, em primeiro lugar, precisa nos apontar os caminhos para que a floresta fique em pé, né? Que é o povo que vive o dilema de como garantir que a região se desenvolva sem fazer com que a floresta não esteja em pé, né? Que é o povo que vive o dilema de ver que o Brasil celebra, né, a existência dessa região e, ao mesmo tempo, não investe historicamente, proporcionalmente, para que isso se desdobre em políticas públicas. Não investe na ampliação de vagas na universidade, investiu nos governos Lula e Dilma, espero que volte a investir. Mas, do ponto de vista objetivo, é preciso que o Brasil perceba a potencialidade da região para resolver os seus problemas, né? Então, isso sempre me chama muito a atenção. Uma ideia como se conseguisse olhar para a região como se fosse um santuário, e não uma região que tem um santuário da humanidade, ocupada por brasileiros e brasileiras que podem nos apontar caminhos. Manuela, eu queria que você falasse um pouquinho da sua opinião de um ponto que ele é muito sensível, ele é muito delicado. De algumas mulheres, e aí eu estou tendo todo um cuidado de falar, de não parecer preconceituosa, as pessoas que estão nos ouvindo aqui no Amazonas certamente vão entender a melhor, porque a gente teve exemplos muito claros desses dias aqui, mas mulheres que não atuam na compreensão, também não têm a compreensão da característica da falta de políticas públicas para as mulheres, mas ao tempo todo utilizam recursos de uma vitimização, de uma violência de gênero, numa condição completamente diferente das pessoas que de fato sofrem isso. Claro que a gente sabe que o machismo ele é estrutural, todas as mulheres, direita ou esquerda, vão sofrer de alguma maneira um olhar diferente. No entanto, há situações em que pessoas que têm condições privilegiadas, né, dentro desse contexto, em relação a muitas outras mulheres, para se defender de um debate público, utilizam isso como um escudo, e de uma maneira que não é confortável para as mulheres que entendem que as mulheres não querem ser coitadinhas, elas querem ser respeitadas, querem debater os temas de maneira igualitária, né, de maneira muito responsável. Então, como essa fronteira, não ultrapassar essa fronteira, qual é o cuidado que nós temos de ter para que pessoas não deturpem, sejam mulheres, sejam homens, essa questão do gênero? Eu acho que é um exercício muito fácil, basta a gente trocar a figura da mulher pelo homem. Se fosse um homem, ouviria o que eu ouvi ao longo da minha vida? Se fosse um homem que com 23 anos se elegeu, mais votada da sua cidade, mais votada do seu estado, a mais votada do país, ouviria que é bonito e não que é preparado? Então existe um exercício muito fácil, que é trocar o gênero, né? E se as pessoas fazem esse exercício, elas se blindam de qualquer uso que não seja o uso legítimo da luta das mulheres. Então esse não precisa ser um exercício que quem está falando faça, né? Eu te confesso, óbvio, né? Eu conheço, sobretudo, mulheres da extrema-direita que usam, né, o trunfo do feminismo, o feminismo liberal, que não serve para todas as mulheres, um feminismo que não liberta a maior parte das mulheres, não é um feminismo que nos serve, né? Um feminismo que defende que não precisa ter vaga em creche, não é um feminismo que dá conta dos desafios das mulheres, um feminismo que não defende investimento público em escola, por exemplo, não dá conta do desafio das mulheres, porque a escola é direito da criança, mas possibilita a emancipação das mulheres. Mas, mesmo com isso, mesmo com esse eventual uso distorcido por parte de uma ou outra mulher, sobretudo da extrema-direita, esses casos me parecem uma franca exceção. É como, às vezes a pessoa fala assim, mas o caso tal foi uma falsa denúncia de estupro. Igual, a falsa denúncia de estupro, proporcionalmente com as denúncias verdadeiras, ela é um grão de areia no infinito, né? Então, eu, como mulher militante, prefiro que a gente olhe para o que acontece de verdade. A verdade a vida das mulheres públicas é marcada por uma violência muito grande. A vida das mulheres públicas que ousam ser diferentes daquilo que se espera delas, porque também não é qualquer mulher, né? Existe um estereótipo de mulher que está ali ocupando ele, frufruzinha, sem questionar, tá tudo bem. Tu não vai questionar nada?
Tu não vai questionar que falam contigo diferente, tu não vai questionar que tu não tem o mesmo espaço que o homem, tu não vai questionar que tu não está na comissão que tu quer, que te colocam na comissão dos assuntos de mulher, seja lá qual. Ah, tu não vai perguntar, tu não vai dizer que o horário é ruim porque tu tem filho, tu não vai dizer que tu tem que pegar o filho na escola e o homem nunca pega, o parlamentar nunca pega. Se tu não faz nada disso, tá tudo bem. O ódio, a violência é dirigida às mulheres que ousam questionar as razões pelas quais o tratamento dirigido a elas é diferente. Ai, Manuela, como tu é bonita. Ai, muito obrigada. Não tem violência. Tem violência com... Eu não pedi, eu não tô aqui porque eu sou bonita. Né? Eu tô aqui porque eu tenho compromisso com o povo do meu estado. Então, essa violência, né, ela existe com relação com as mulheres que se levantam. E eu acho que o melhor exercício para quem está em casa, para quem nos ouve, saber identificar a verdade do que eu estou dizendo é a gente perguntar se um homem passaria por essas coisas. Não passaria por quase nada, lamentavelmente, ou felizmente para eles, lamentavelmente para a gente, né? Sim. Manuela, esse adiamento do enquadramento, das regras necessárias que estão em torno da discussão da PL e da fake news, as mulheres são as principais prejudicadas? E aí dentro do contexto da garantia da participação das mulheres no espaço de política, no espaço de promoção de política pública? As mulheres são as principais vítimas da desinformação e do ódio no ambiente virtual, né? A desinformação, em geral, ela é associada ao ódio, porque o que dá o engajamento ao conteúdo mentiroso é o ódio, né? Não, o que engaja na publicação sobre a Marielle não é ser sobre a Marielle, é sobre dizer que a Marielle era uma mulher negra que tinha um caso com um traficante. E isso ensejar o ódio das pessoas que são racistas e pensam, ah, eu sabia. Dito por outra mulher, a propósito. Exatamente. Eu sabia. Viu? Tá explicado por que essa vagabunda foi executada, como foi dito muitas vezes na internet, de maneira profanando e executando a Marielle centenas e centenas de vezes, submetendo a mãe, a irmã, a filha, a família a uma violência sem fim. Então, vê bem, sim, as mulheres são o principal alvo do ódio e da desinformação. Mas a lei é uma lei que vai proteger a sociedade brasileira, porque nós temos empresas que pautam, organizam a vida em sociedade e que não têm regras. Então, quando a gente fala dessa lei, a gente está falando de empresas que podem proporcionar a organização de grupos terroristas que fazem com que todas as mães de um país, num dia, deixem os filhos e as filhas com medo na porta da escola, pelo terror que são capazes de causar, os grupos que se organizam ali, e essas empresas silenciam e mandam emoji de cocô para responder o governo preocupado com o bem-estar do povo. Isso aconteceu. Isso não é piada, isso não é porta dos fundos, isso não é CQC, né? Isso aconteceu no mês passado. Então, é um regramento para garantir que a sociedade saiba quais são as regras do jogo de empresas que atuam dentro da casa de todas as brasileiras e os brasileiros. É um desrespeito com o país, mas as pessoas não conseguem entender isso porque é um desvirtuamento da discussão sobre a liberdade de expressão, né? Exatamente. Agora, Manuela, nesse sentido da discussão da questão das fake news, eu queria que você falasse um pouquinho do que você foi vítima e como lida com essa situação, lida até hoje. Isso lhe afastou das disputas eleitorais? Vai lhe manter afastada do espaço político? Como você pensa essa questão? Na verdade, eu costumo dizer que eu disputei 8 eleições apesar da violência, né? Porque eu nunca disputei uma eleição sem violência. Então, óbvio, a violência ela foi incrementando, o uso disseminado como uma tática do bolsonarismo, né, da desinformação e do ódio explodiu no nosso país nos últimos anos, e eu decidi não disputar uma eleição. E isso também expressa um pouco o machismo, sabe? Não a tua pergunta, não me entende mal. Sim. Juro, se fosse a tua, eu diria que era a tua. Mas assim, eu disputei 8 eleições. Eu sou a única pessoa que disputou a eleição, 2 eleições contra o bolsonarismo no segundo turno, em 18 e em 20. Ninguém perguntou para as pessoas que não quiseram disputar em 20 se elas tinham largado a vida pública. Várias não quiseram, vários amigos meus, que era um direito deles não disputar, né? Mas o Freixo, por exemplo, não disputou a eleição em 20. Não disputou em 22. O Haddad não disputou a eleição em 20. Ninguém achava que eles tinham largado a vida pública por causa disso. Mas uma mulher que diz, olha, eu disputei 2 segundos turnos contra o bolsonarismo, foi pesado.
Eu tenho uma família que é alvo da violência, eu tenho uma filha que é vítima das ameaças. Eu preciso resolver isso, eu preciso ter saúde física, mental. Essa mulher largou a vida pública. Então, assim, eu não larguei, não me sinto largada, né? O pessoal pergunta, quando é que vai voltar? Eu não vou voltar porque eu não saí, né? Porque, para mim, ser política não é ocupar cargo político. Para mim, ser política é ser ativista, é ocupar os espaços públicos, é falar sobre a desigualdade do nosso país, é dar o exemplo de dizer que é difícil largar tudo e ir para Brasília, porque homem não larga nada para ir para Brasília, né? As mulheres, como é que faz? Já viu alguma vez alguém falar? Eu dizia para as pessoas assim, gente, minha filha está na primeira série, ela viveu muitas coisas nos últimos anos, eu não quero tirar ela da minha cidade. Nossa, por quê? Porque educação de criança não é assunto de homem político. Isso não conta, isso não é um debate que passa pela cabeça deles. Ou porque fica no Estado e tudo bem, ou porque leva e tudo bem. Dane-se o impacto emocional, o impacto, né, o que tem. Né? Então, também para mim politizar isso faz parte do que é transformar a política. Mostrar que existe um lugar, que é um lugar masculino, que é um lugar idealizado para nossa ausência. E para a ausência do que existe na vida real. Porque a vida real é conciliar o mundo do trabalho com a luta, com os cuidados. Na vida real, quando a gente gosta das pessoas, quando a gente ama as pessoas nos entregam e a gente entrega para elas. A minha família enfrentou comigo os piores momentos do bolsonarismo. Enfrentou a eleição de 18, enfrentou as ameaças e as agressões físicas, não só do meu lado, eles sofreram essas agressões, porque eu estava na linha de frente. A minha família viveu comigo o terror que foi receber os conteúdos do hacker e bancar a decisão que o correto era seguir adiante, porque o Brasil merecia saber a verdade do que a quadrilha do Sérgio Moro organizava na Lava Jato. A minha família enfrentou a eleição de 2020, eles me entregaram bastante. Será que não era hora de eu entregar um pouco para eles? Mas isso é proibido falar na política. Porque a política é o mundo dos homens. E no mundo dos homens... Isso não é tratado. Isso não é necessário. Tem alguém que trata. Quem é esse alguém? É uma de nós, né? Que fica segurando as pontas de uma ausência, de um descuido absoluto. Que muitas vezes não tem esse reconhecimento, né? E uma série de outras questões que a gente está cansado de saber. Mas, olha, eu compreendi a diferença quando você coloca aí das perguntas que não foram feitas a Marcelo Freixo foram feitas a você, mas no enquadramento de Fernando Haddad, eu penso que há outros detalhes que independem do gênero, mas dependem também do impacto, da visibilidade, do alcance como liderança política. Isso independente do gênero, né? Mesmo sendo vocês dois disputando uma eleição presidencial, ele sendo o candidato, você a vice naquela ocasião. Mas no transcorrer, né, depois dessa eleição, penso que houve alcances diferentes, que é um momento diferente também em relação à questão da esquerda, as lideranças. O Juliano Medeiros, presidente do PSOL, esteve com a gente, deu uma entrevista, ele falava um pouco dessa questão da mudança geracional, mas ele está num ambiente, num partido que, embora pequeno, vamos colocar assim, cresceu muito, o PSOL cresceu muito, é o partido que mais cresceu, a meu ver, na esquerda. Você está num partido que, pelos dados, vamos colocar numéricos, houve uma retração, uma diminuição. Como é que você interpreta isso? Como você enxerga o seu papel nesse contexto atual do PCdoB e também no contexto da mudança geracional? Vê bem, eu tenho 40 anos agora. A primeira vez que eu me elegi, eu tinha 22. Então, eu entendo que, historicamente, eu tive um papel de abrir portas, né? Eu fui uma das primeiras mulheres a se eleger na política brasileira jovem, sem ter um parente importante, um sobrenome chique, um sobrenome que representasse uma família na política. Assim como eu fui uma das primeiras parlamentares a fazer uso da tecnologia para garantir a transparência no meu mandato e o contato com o eleitorado. É até engraçado, porque a Rede Globo no meu estado, o programa local, quando eu me elegi vereadora, fez uma matéria me denunciando, porque eu usava o Orkut para me comunicar com os eleitores. Aí eles fizeram uma matéria assim, vejo o mau comportamento dos parlamentares no plenário. E aí aparecia eu usando o computador e
falando com as pessoas no Orkut, né, sobre política. E eu fui tratada como que alguém que estava ali namorando, né, na futilidade. Então, vê a diferença. E né? não era fake news, diga-se de passagem, porque a gente Eu vê hoje estava muitos no parlamentares utilizando Não, rede eu social estava. durante a sessão, mas para distribuir fake news. Eu estava Uhum. no Orkut e eu fazia reuniões pelo MSN, né? Quem tem mais de 40 lembra. Então, assim, eu entendo esse papel, só que para mim, a política não é arte. Quando a gente vê a obra de um artista, meu marido é um artista, vamos lá, é uma obra insubstituível. Não existem dois Ducas, não existem dois Caetanos Veloso, não existem dois Chico Buarques. A obra do artista é única. A obra da política é coletiva. E eu emprestei isso que eu construí coletivamente a outras pessoas. Então eu vou ser muito sincera, eu acho tão massa quanto eu me eleger, eu apoiar 2 mulheres negras, que são as primeiras parlamentares negras eleitas do meu estado. Uma deputada federal e uma deputada estadual. Como é que a gente vai renovar a política se quem tem voto sempre tem que ser candidato a deputado? Porque claro que eu ouvi isso. Nossa, mas tu tem um acúmulo. Sim, mas eu sempre vou ter um acúmulo à frente das mulheres negras que nunca foram eleitas. Óbvio, eu disputei 8 eleições. Esse acúmulo é um acúmulo coletivo. Então, para mim, a política, como ela não é arte, né? Como ela é um outro tipo de espaço coletivo, ela é uma corrida de bastão. Então, para mim, a minha responsabilidade na esquerda é também dizer isso. Olha, gente, nós não somos imprescindíveis. Essa obra é coletiva, não é só uma questão geracional. É certo que eu tenho só 40 e que eu ainda represento a renovação, que para mim é uma loucura, porque para mim eu representava a renovação com 22, há 8, 9 eleições atrás, né? Mas vê bem, tem outras questões que representam renovação. O que significa ter 2 mulheres negras, filhas de trabalhadoras domésticas, como parlamentares pelo Rio Grande do Sul? Não significa nada? Para mim significa muito. Fruto do trabalho delas, claro, mas é óbvio que eu sei que alguém que tem a relevância que eu construí coletivamente está na televisão e dizer eu vou votar nessas 2 mulheres porque eu sou uma mulher antirracista. É óbvio que eu sei que tem um impacto, né? Então, assim, tem que entender também a política como uma obra coletiva. Mas no contexto da esquerda, no contexto do PCdoB, da realidade dos outros estados, inclusive, né, você pensa que foram algum tipo de bloqueio? Uma bolha, né, que Como valoriza... assim? Que dá mais espaço para políticos tradicionais, pessoas que estão mais tempo na política e, portanto, pessoas com uma idade mais avantajada que uma jovem de 22 anos, né? Quando você se elege pela primeira vez e vai numa sequência de mandatos. Isso não é algo que é a realidade de outras pessoas filiadas ao mesmo partido em outros estados. Acho que sim, e acho que também, por exemplo, os bloqueios e preconceitos que eu sofri têm relação com as incompreensões da esquerda. Né? Eu fiz, por exemplo, 500 mil votos na minha segunda eleição, isso é 10%, 9% dos votos do meu estado, é muito voto, né? E as pessoas achavam que era um fenômeno, elas não conseguiam entender que aquilo era expressão de algo novo que estava acontecendo, um novo que começou, não só comigo, mas comigo também, e que depois foi capturado pela extrema-direita, um método de se relacionar, de usar redes, de falar com as pessoas, de aproveitar. Então, a gente não consegue entender é o que é fenômeno. Aí tem, inclusive, uma desqualificação por causa disso. Mas, bem ou mal, passaram-se 20 anos e eu continuo com o meu prestígio político conservado. Por qual razão? Será que não tem relação com isso, com essa dinâmica, com esse ouvir, com fazer política de uma maneira mais ampla, com coletividade, com coletivos, não só com aquilo que está organizado dentro dos partidos, também com aquilo, porque eu nunca neguei a necessidade da existência deles. Então, sim, acho que eu sofri com isso, acho que tem o machismo, objetivamente, né? É isso, tem a questão de que também eu sou alguém que tem opinião própria, né? E isso, estranhamente, mesmo na política, causa espanto, né? E, enfim, então acho que sim, mas eu prefiro olhar isso desde o ponto de vista da obra coletiva, sabe? E eu realmente sou muito feliz com as transformações que coletivamente a minha geração está construindo. Eu chegar aqui em Manaus hoje, encontrar a Anne e ouvir que foi importante para ela durante a eleição passada, grávida, lembrar da minha história com a minha filha, isso para mim tem um valor inenarrável, porque isso é mudança real. Uma mulher grávida me dizer que não desistiu de ser candidata porque lembrava que aquilo era possível, porque se lembrava de mim com a Laura. Né? Eu chegar aqui e me lembrar, eu vim com a minha filha pequena no Rio e da força que aquilo tem no imaginário dela, a um ponto que hoje cedo, quando eu liguei para casa,
Ela falou, tu disse que ia me levar quando fosse para Manaus. Eu falei, para passear, não para trabalhar. E ela respondeu, mas eu gosto mesmo de trabalhar contigo. Por quê? Porque apesar de toda a violência que ela sofreu, a memória dela não é da violência. A memória dela é dos dias que ela entrava nas plenárias comigo aqui e se encontrava com um Brasil que é apaixonante. Então, assim, sim, eu posso olhar o bloqueio, óbvio que eu sei. Ontem um amigo meu me escreveu, disse, tomei um golpe do fulano, tô arrasado, né, o negócio da política. Eu falei, então vamos sentar, porque eu ainda não terminei meu doutorado, mas eu sou doutora em tomar golpe de político. E vou te dizer como é que a gente sai com um sorriso no rosto, pensando no bom, e não nessa gente que acha que o poder tá em ferrar com os outros. O poder não tá nisso. O poder tá em ver que nós juntas, a gente vai mudando, vai transformando, vai se transformando, né? Assim como a Anne me disse isso hoje, foi importante, lá atrás, num dia que eu estava pensando que era um horror, que eu era uma louca, como é que eu era candidata a presidente com uma filha que mamava de 2 anos, e eu cheguei em Natal exausta, porque sair do Rio Grande do Sul é que nem sair de Manaus, né, gente? A gente sai para chegar em qualquer lugar, é uma viagem imensa, né? Porque a gente está nos extremos. Muita conexão. Aí eu cheguei e uma menina que era vereadora, que hoje é deputada federal, a deputada Natália, me disse, muito obrigada, e me deu um estojinho para minha filha brincar, né? Um estojinho de lápis e canetinha e tal. Eu me dei conta que eu podia ser candidata a deputada federal sem desistir do meu sonho de ser uma mulher que tem filhos e tal, graças a ti. Só que ela achava que estava me falando aquilo para ela e ela estava falando aquilo para mim, que naquele mesmo dia estava pensando que eu ia desistir de tudo. Então, isso é o bonito, isso é o que tem que ficar, porque senão a gente vai se agarrar no quê? Né? A gente tem que ver outras mulheres e outras mães nesses espaços para entender que isso pode ser normal. Eu só vou registrar uma memória minha de uma palestra que você fez na Universidade Federal com a sua filha pequena também. E você estava ali muito empolgada, explanando, fazendo toda uma leitura de contextualização política e a gente ouve um barulho. Pá! Ela estava brincando, era um tablado. Então ela pulou de leve, só que o barulho foi muito alto, todo mundo se assustou e você parou assim, olhou. Não, tá tudo bem? Então vamos continuar aqui. Eu me lembro que nessa palestra, simplesmente ela decidiu que ela ia picar todo o papel da mesa. Quando eu vejo, tava ela no colo de alguém, que eu acho que era a Vanessa Graziotin, e ela jogava, e eu falava e parecia que tinha confete serpentina, porque a Vanessa ficou brincando com ela, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Era... Aí tem umas fotos que parece que eu estava no carnaval, ao invés de estar na universidade, porque ela pegava, fazia um bolo de papel e atirava para o alto. Isso, em momento nenhum, alterou o conteúdo da fala e a qualidade do que foi discutido naquele espaço ali. Isso é importantíssimo, e com certeza é um auditório cheio, né? Muitas pessoas levaram isso como referência. Sabe por quê, Rosiane? Porque assim como a gente falava que um dos grandes problemas do Bolsonaro era o exemplo, o Bolsonaro era um péssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, aquele discurso vulgar, mal educado, violento. Cada vez que ele falava, ele fazia mal para alguém, já notou? Sim. Ou era para uma jornalista, ou era para um indígena, ou era para uma mulher negra. Sempre tinha uma violência, sempre tinha um negócio que a gente pensava e dizia assim... Sempre tinha alguém machucado. Exatamente. Né? Essa coisa de ser uma mulher pública com uma criança num lugar é o contrário disso. Né? Assim como quando eu vejo hoje as minhas companheiras com as crianças dentro do plenário em Brasília, e eu quando fui engravidar falei, não, eu não tenho como ser grávida aqui, eu preciso ser deputada estadual, porque eu não vou conseguir ficar grávida aqui. E hoje eu penso, nossa, que massa, existe um caminho, a Thalíria conseguiu ser mãe ali, né? Então cada uma de nós vai fazendo uma parte do caminho, e quando a gente entende que esse caminho é coletivo, não interessa quem caminhou a parte, interessa que ela foi caminhada. Então, assim, é isso, a gente vai olhando e para terminar, para não parecer que eu fugi da tua pergunta, essa transformação de pautas geracional, a gente também está acumulando, não é mais igual o que era, e não será. Os ciclos, eles se encerrarão, né? O Tiago de Mello dizia, né? Faz escuro, mas eu canto, porque o amanhã vai chegar, o amanhã ele está chegando. Eu acho que a gente está naquela hora que a gente acorda, né? Eu acordo muito cedo todos os dias. Agora lá no sul já está inverno, aí eu acordo e ainda tem lua. Esses dias eu saí para a sacada, assim, 5 da manhã, tinha uma lua linda. Eu falei, nossa, aí tá o jeito de eu ver a lua, de manhã, não de noite, né? Porque eu sou da madrugada. Só que logo em seguida, amanhã vem, né? Porque pode estar inverno,
Pode ser 5, ainda tem lua, mas amanhã ele chega e ele está vindo. A gente está nessa hora da madrugada, no inverno, já está quase lá, o dia está quase chegando. A gente tem que encerrar, mas eu vou abusar numa última pergunta. Você administra o tempo da melhor forma possível, mas não é tão simples também. A gente tem aí ainda uma balança não equilibrada, se tratando de América Latina, sobre essa questão da extrema-direita, né? O Brasil, possivelmente, com certeza, aliás, o presidente Lula tem consciência a respeito da importância do país, né, nessa questão regional, realmente, da extrema-direita. Então, a gente tem um exemplo específico do Chile, que está sendo presidido por um presidente de esquerda. Eles têm a intenção de alterar a Constituição, mas não aprovaram em setembro do ano passado uma Constituição que as pessoas tiveram uma leitura que foi muito à esquerda. E agora aprovaram representantes para essa Constituinte que estão muito linkados à extrema-direita e à direita. Em função desse processo, as pessoas fazem leitura que a defesa das pautas identitárias meio que travou, foi um obstáculo às discussões, né, de outras questões e a possibilidade desse avanço da extrema-direita. Eu queria entender qual é o seu pensamento a esse respeito. Essas pautas identitárias, elas são importantíssimas, são graves. A gente está falando de um monte de questão aqui que o nosso país tem um atraso, né? E é uma prioridade na representação do Ministério do presidente Lula, mas como lidar com essa balança toda em relação a essas questões e essa leitura também? Eu vou falar a mais absoluta verdade. Eu tenho uma agenda ali e, além disso, eu estava lendo aqui, por isso que eu estou olhando para o celular. O tema da minha filha é fazer uma entrevista comigo. E entre tu e ela, a minha jornalista preferida vai ser ela, óbvio. Sim, claro, você tem razão. O meu marido já queria dizer que eu não ia dar entrevista. Eu falei, vai te catar, que é óbvio que eu vou dar entrevista. Mas eu quero só te responder uma coisa. Essa tua pergunta é uma das perguntas mais importantes de todas que devem ser respondidas por quem defende a democracia e por quem se reivindica de esquerda. E eu acho que as respostas que têm sido dadas são simplistas. Porque seria a mesma coisa, porque se é verdade que lá perdeu porque é identitário, por que ganhou sendo identitário, então? Né? Se é verdade que é o identitário que fez perder, por que a gente quase perdeu no Brasil, mesmo que o presidente Lula não tenha nenhuma identidade sua, histórica, com essas pautas? Então, basta a gente olhar para essas duas constatações para ver que a resposta simples não responderá. Não responderá. E aí começar a tirar desdobramentos. É identitário mesmo falar sobre mulher? A gente está falando sobre identidade, eu não estou só sobre identidade. Sobre indígena. Eu estou falando sobre trabalho. Certo. Porque se eu não falo da mulher mãe, eu estou falando sobre uma única identidade, a do homem pai, porque não existe ser humano universal. Ser humano não é sabonete neutro, não é sabão de lavar louça. Não existe um ser humano universal. Toda vez que a gente escapa da identidade e vai para o universal, esse universal é um homem branco. Alto lá, o professor Silvio Almeida, que agora é ministro, diz: é engraçado que toda vez que alguém fala identitário, está reforçando uma própria identidade, a do homem branco. É verdade. Então, assim, identitário falar de mulher e falar de indígena? Opa! Por quê? Porque qual é o universal? O que não é identidade, então? Falar sobre trabalho para as mulheres negras é identitário? Opa! Então tá. Então, eu só posso falar de trabalho para uma classe trabalhadora universal. Porque se tem que excluir as mulheres negras, bom, se exclui negro, exclui mulher, sobra o quê? Gente, que surpresa. Sobra só o homem branco. Então, na prática, esse debate é um debate desqualificado, superficial, né? E que não, a realidade não confirma ele. Porque, por exemplo, a maior manifestação contra o Bolsonaro em 2018 foi de mulheres. Tentam apagar isso. Ela era ampla, né? Porque não era só de esquerda, ela era ampla e era de mulheres. Só que daí caíram no conto das fake news. Aí o problema foi a manifestação. O problema não foi não saber lidar com a tecnologia e com as fake news. Então, tem muito caroço nesse angu, sabe? E eu acho que a gente tem respondido mal. E se não conseguir responder, é o tal do segredo da pirâmide, né? Decifra-me ou te devoro. Nós temos sido devorados. Sim. Fomos devorados em 18, fomos devorados em 20, fomos parcialmente devorados em 22, conseguimos ganhar e seremos se nós continuarmos achando que a resposta é tão simples
como parece que alguns acham. Eu vou te agradecer muito por ter participado, porque antes da agenda da minha amiga Michele, que me marcou 118 agendas, né? A Michele Andrews, que foi candidata a deputada estadual da chapa das Manas, né, Michele? Está aqui no estúdio também. Fez uma agenda extraordinária, mas antes da agenda dela, eu ainda tenho uma entrevista muito importante para dar, que é a entrevista para a Laura, que é o tema dela. Porque lá no Sul já são 7h30. Vamos encerrar, porque a gente tem que priorizar, sim, a Laura, tem que priorizar a Sofia também, que está me aguardando, já fazendo esse registro. Mas, olha, eu gostaria, estou curiosa por essa entrevista, espero que ela seja publicada na sua rede social, que eu estou curiosa para saber o conteúdo aí dessas perguntas. Muito obrigada pela entrevista. Volte sempre a Manaus, volte sempre a Band News Difusora. Obrigada, gente.